Vou dar agora uma breve recapitulação dos jogos que aconteceram ontem no Campeonato Espanhol e no Campeonato Inglês. Bom, no Campeonato Inglês teve o jogo do City e do Brentford. City levando a vantagem por 2-0 com um gol do Cherki aos 32 minutos e aos 67 minutos do segundo tempo o Savinho marcou dele, dando ainda mais vantagem ao City, né? Ganhando por 2-0 do Brentford. Vou falar agora um pouco do Talavera. Bom, Talavera é uma equipe da terceira divisão, é uma equipe que o Real Madrid achou que seria fácil, mas não foi tão fácil assim. Primeiro gol do Mbappé aos 41 minutos, por uma falta cometida com o jogador Talavera. Ele pegou a bola nesse caso, mas para mim e para muitos não foi penalti, foi uma mão involuntária, mas como não tinha VAR, né, ficou por isso. Como o Mbappé não é culpado de nada, ele foi lá e fez o dele. Bom, e aos 45 minutos mais 2, né, 47 minutos do primeiro tempo, o Ferrando faz o dele também na partida, dando ainda mais vantagem ao Real Madrid, né? Foi um gol contra, né, do Mbappé, tentou meio que cruzar ali, dando uma assistência, mas o jogador se bagunçaram, se atrapalharam e cometeram esse gol contra. Bom, o segundo tempo, aos 80 minutos, né, foi o golo do Arroyo, nesse caso do jogador do Talavera, que diminuíram o placar, né? Dando um pouco do sopro de vida ao jogador de Talavera. Bom, e aos 88 minutos o Mbappé foi lá e fez o dele, dando agora a um ponto de quebrar o recorde do CLC de 2013. Bom, aos 80 minutos o Magora, nesse caso do jogador do Talavera, diminuiu o placar, né, dando um sopro de vida aos jogadores. E aos 91 minutos o Renzo, nesse caso, marca pelo Talavera, assustando, digamos assim, desequilibrando um pouco o Real Madrid, que pensou que o jogo seria fácil, mas na verdade não foi nem um pouco fácil. Bom, essa é a recapitulação dos jogos que aconteceram ontem. E é isso aí, família. Fui.